A reflexão é uma arma muito potente para reconstruir as nossas subjetividades, tentar interpretar os fenômenos históricos e sociais que estão diante dos nossos olhos. Foucault diz que a função da filosofia... O desejo humano, argumento Lacan... Para Freud, o indivíduo, no sentido forte do termo, não existe. Então, o que você não pode fazer, segundo Sartre... A Butler é uma teórica política. A Hannah Arendt busca para falar da pluralidade dos seres. Bauman decidiu ingressar no mundo líquido. O que grandes pensadores deste e de outros tempos podem nos ajudar a interpretar os impasses que vivemos no século XXI? A linguagem permeia toda a nossa existência. Pela linguagem nos definimos, nos constituímos. Através dela se estabelecem relações de afeto, de poder, de desejo. Mas será que toda a gramática de uma língua seria suficiente para traduzir a complexa realidade do mundo que vivemos e de nossos processos psíquicos? Esta inquietude, esta tensão entre o que é real e o que a linguagem tenta capturar do real, é questão fundamental na obra do psicanalista Jacques Lacan. A psicanálise, que havia sido sistematizada no campo da medicina, ganhou o olhar da linguística com Lacan, que assim revolucionou esse método de investigação e tratamento. O que acontece com a linguagem, o que acontece com nossos modos de expressão, com os nossos modos de representação, que vem junto com a linguagem, que eles parecem insuficientes para dar conta do real, a experiência do real. Um certo entendimento de que o real a gente não sabe exatamente onde ele começa, onde ele termina, do que ele é feito. Isso caracteriza a nossa subjetividade, isso caracteriza os nossos laços sociais, nossas expectativas de amor e de desejo. A gente tem um exemplo, né, de como a nossa relação com a linguagem ela está subvertida, não, o tempo todo por uma espécie de violação de expectativas. Né? Então, a gente quer dizer uma coisa, acaba dizendo outra. A gente começa uma frase, muda o pensamento no meio do caminho. A gente queria dizer algo e o outro entende algo completamente diferente. E recai sobre isso uma certa expectativa, né? Uma teoria geral de que se a gente conseguisse usar a linguagem assim, apropriadamente, com códigos bem feitos, muito do nosso conflito seria apaziguado. Né? Bom, Lacan vai começar a sua revolução, a sua reinvenção da psicanálise, mostrando que isso não é bem verdade. Que, no fundo, esse pequeno problema chamado linguagem, ele justifica e redesenha aquilo que o Freud tinha descoberto com a noção de inconsciente. Quando a gente fala em inconsciente, normalmente há essa ideia de que seria uma espécie de baú, de lugar outro, às vezes metafísico, que nos domina e que impõe coisas a nós. Uma grande virada na psicanálise começa com Lacan, quando ele diz, olha, o lugar do inconsciente é o lugar da linguagem. Então, se aqui a gente está numa troca de linguagem, o inconsciente está aqui. Ele não está num outro mundo. Ele é, no fundo, um conjunto de efeitos de linguagem. A relação que a gente tem com a linguagem está baseada no que, enfim, há pouco experimentamos, que é o equívoco, que é a limitação dos nossos modos expressivos. No decorrer de um discurso intencional, em que o sujeito se apresenta como querendo dizer alguma coisa, produz-se algo que ultrapassa seu querer, que se manifesta como um acidente, um paradoxo ou até um escândalo. Lacan se torna um crítico dos nossos processos de individualização. Desde a modernidade, a gente se entende como efeito e produto de processos que nos formam como indivíduos. Indivíduos que seriam autônomos, que seriam capazes de estabelecer contratos que gerem as nossas trocas simbólicas, as nossas trocas sociais, de tal maneira que a gente se entende assim espontaneamente
soberano e senhor da linguagem. Eu que escolho as palavras que eu quero dizer agora, eu que decido qual é o sentido do que eu vou dizer. Então, Lacan faz uma crítica desse entendimento, nós como indivíduos, dizendo o seguinte: você acha que domina a linguagem, mas é a linguagem que domina você. A linguagem tem regras, a linguagem tem leis, a linguagem te impõe uma série de coisas que você nem percebe. Né? Também quando chegamos a esse mundo, entramos numa espécie de conversa que já está em curso. E somos obrigados a falar a língua daqueles que nos cercam. A gente se torna, então, sujeito a partir do outro. A gente não se cria como um indivíduo, vamos dizer assim, que nasce da cabeça, né, de Zeus. Indivíduo, né? Aquilo que não se divide, aquilo que nos confere uma unidade, uma identidade essencial. Contra essa ideia, o Lacan vai argumentar que nós somos divididos. Porque somos seres de linguagem, somos divididos. Somos divididos pela nossa relação de fala e de escuta, pela nossa relação de discurso, pela nossa relação de escrita, por tudo aquilo que vem junto com a linguagem. Que a gente não percebe porque a nossa condição na linguagem é uma condição de alienação. Nós estamos alienados à linguagem. Vivemos como peixes dentro de um aquário, né? É que não nos damos conta de que existe uma coisa chamada água. Porque estamos tão envoltos nisso que ela determina as nossas ações, o que podemos fazer, os limites da nossa liberdade, os limites da nossa vida, sem que ao mesmo tempo a gente perceba que isso está acontecendo. Né? Alienação tem dois sentidos principais, né? Um sentido de exteriorização e um sentido de incapacidade de reconhecimento. É justamente aí que ele vai dizer que o inconsciente se estrutura como uma linguagem, porque o inconsciente aparece ali onde a minha própria linguagem se mostra estranha. Ali no sonho, ali no ato falho, ali naquela brincadeira, né, no xiste. Ali onde há um certo descompasso, o que aparece? Um estranho que me habita. Um estranho que, em geral, eu nego. Digo, não era isso que eu queria dizer. Não era isso que eu intencionava. Lacan vai dizer, não, nesse estranho fala uma verdade. Nesse estranho há uma espécie de revelação. Esse estranho, ele pede por ser escutado. E se a gente não escuta esse estranho, ele cobra a sua parte. Ele começa a falar não mais em sonhos, em pequenos deslizes, mas em sintomas, em formas agudas de sofrimento, em impasses que dominam e que limitam a nossa vida. O primeiro nível de alienação é esse no qual a gente não percebe que somos estranhos, né, à nossa própria linguagem e que somos produtores desse mundo organizado ao modo de linguagem. Num segundo tempo, a linguagem ela vai operar no interior daquilo que caracterizaria para o Lacan a essência do homem. A essência do homem, para o Lacan, é uma essência vazia. É uma essência feita por uma falta. É uma essência que é dada pelo que nós não temos. O nome disso que nós não temos e que ao mesmo tempo nos governa é desejo. Então, o desejo humano, ele é indissociável da linguagem, vai argumentar o Lacan. Por quê? Porque ele não é o desejo de objetos. O desejo humano, argumenta o Lacan, é o desejo de possuir o desejo do outro. E é isso que nos torna absolutamente assim condenados a uma loucura incurável. Ou seja, o que eu quero não é possuir o outro, não é possuir o trabalho do outro, não é possuir os dotes que o outro tem. O que eu quero é que o outro queira. E que o outro queira o quê? Que ele queira o que eu quero. Né? O desejo do ser humano é o desejo do outro. Bom, mas se o inconsciente está estruturado com uma linguagem,
cedo o Lacan começa a perceber que há um impasse aí. E que diz respeito ao fato de que nem tudo do desejo cabe na linguagem. Mas nem tudo da nossa experiência cabe na linguagem e nem tudo do nosso desejo cabe na linguagem. Uma boa relação, uma relação rica, uma relação intensa, uma relação desejante, é uma relação onde há algo que ainda não foi dito. É que progride construindo formas de amar, e construindo formas de desejar, e criando sonhos comuns, a partir disso que não cessa de não ser dito. Tá? E que tem uma característica muito importante, não sei se vocês repararam, né? Tem que ver com a repetição. Você recebe um paciente e ele conta da sua vida e ele diz, bom, tem o pai, tem a mãe, tem a tia. E daí na segunda sessão você diz, bom, agora vamos ouvir mais. E ele diz, tem o pai, tem a mãe, tem a tia. E daí você diz, legal, entendi, mas e o mundo? E enfim, tudo que já se passou com você, seus desejos, seus sonhos. Então, doutor, o problema é que tem a mãe, tem o pai, tem a tia. Aí você diz, mas caramba, o que acontece com esta pessoa que ela não consegue sair dessa espécie de repetição que se impõe à sua vida? E repetição da qual ela se queixa. Ela diz, por mais que eu faça isso, que eu faça aquilo, que eu estude, que eu me dedique, que eu me controle, que eu me vigie, eu faço sempre os mesmos erros. Bom, essa capacidade assim repetitiva da linguagem, e esse ponto em que o desejo não se inscreve todo na linguagem, o Lacan vai dar um nome para isso, que é o real. Real, justamente, se opõe ou tensiona ou critica a noção mais intuitiva que a gente tem de realidade. Isso que está diante dos nossos olhos. Isso que tem uma aparência de coerência, harmonia, unidade. O Lacan se pergunta de onde é que nós tiramos que a realidade é assim tão organizada. Olhem para a realidade de perto, o que vocês vão encontrar são disparates. Pessoas sendo assassinadas, outras sendo excluídas, pessoas morrendo no Mediterrâneo, distratos, maus tratos, contratos e assim por diante. Ou seja, a realidade vista assim de perto, ela tem uma estrutura trágica, ela tem uma estrutura disparatada, mas nós não a sentimos dessa forma. Nós a sentimos como uma totalidade coerente. Nós produzimos uma realidade organizada e dotada de sentido. Contra isso, contra esta alienação, Lacan vai argumentar que seria preciso entender a gênese dessa alienação. Qual é a lógica que produz um mundo que é uma realidade coesa à nossa frente? Ele vai dizer mais ou menos o seguinte: subtraímos algo da realidade. Nós tiramos algo da realidade. E quando a gente tira algo, quando a gente escamoteia, traz para uma zona não perceptível, uma zona destituída de sentido, aí sim é que a realidade se torna coesa e homogênea. Essa é uma hipótese sobre o real. Uma hipótese que faz com que, na experiência do tratamento, nossos pacientes, mas também na experiência política, mas também na experiência das artes, mas também na experiência amorosa, mas também na experiência cotidiana das trocas sociais, muito sofrimento, muito impasse, decorre do quê? Do retorno do que a gente excluiu. Da volta daquilo que a gente subtraiu da realidade. Ou seja, há um retorno desse fragmento excluído que produz algo que contraria essa ideia de que nós somos os senhores e autores do nosso destino. É que produz essa ideia de que há algo, quiçá sobrenatural, que nos impõe uma espécie de falta de sentido que se repete e que caracteriza cada uma das nossas vidas. No próximo bloco. A neurose é esse estado que a gente adora, vamos dizer assim, ingressar de desconhecimento do desejo.
psicanálise de Sigmund Freud propõe a cura pela fala. A fala revela sintomas, alivia e produz novos sentidos. Mais tarde, Lacan questiona se um vocabulário cheio de sentidos já pré-determinados conseguiria exprimir a originalidade do nosso desejo. Se a fala não serviria mais para ocultar do que para revelar a nossa verdade. E é no movimento surrealista de Salvador Dalí, de André Breton, que a psicanálise de Lacan encontra eco. Um movimento interessado em romper com os sentidos prontos para buscar a livre expressão do inconsciente, do onírico e do absurdo. Para o Lacan, uma das tarefas clínicas mais importantes é levar o paciente a se encontrar com a verdade do seu desejo. Ele vai introduzir na psicanálise esse conceito. Ele vai dizer, a psicanálise é uma experiência de linguagem, a psicanálise é uma experiência que cura por uma relação de linguagem, é uma experiência em que a gente vai progressivamente se aproximando, né, sendo convidado a dizer do que é feita a verdade do nosso desejo. E a verdade, não só, a verdade não é o real. Né? A verdade é algo que tem que ver com a linguagem. Desde lá do Aristóteles. Dizer do que é, e do que não é a verdade. Dizer do que é, e do que não é, é a falsidade. Quando entramos no universo da linguagem, nós entramos também no universo da mentira. A possibilidade de mentir, a possibilidade de enganar o outro e de se enganar com relação ao seu próprio desejo, e de enganar o outro em relação ao nosso próprio desejo, é o que nos constitui enquanto seres divididos, e é o que coloca uma tarefa ética para cada um de nós. Uma tarefa de reconstituir a verdade do nosso desejo. Perguntem-se sobre os grandes momentos da vida e vocês vão ver que são momentos em que a gente tem que saber alguma coisa sobre a verdade do que queremos. Isso é tão difícil, por quê? Porque o nosso mundo ela está caracterizado por máquinas, por discursos que se apropriam do nosso desejo. É desde a nossa família, desde as nossas primeiras relações, nos diz, olha, o que você quer é isso. O que você quer é aquilo. O que se espera de você é aquilo outro. Ou seja, os ideais que são interiorizados, né? A nossa relação com a lei, nossas aspirações narcísicas, quem queremos ser. No fundo, tudo isso coloca uma tarefa que nos exaure. Uma tarefa que parece, assim, inexequível. Que é responder essa pergunta tão simples, tão cotidiana, que é o que é que queremos? Né? Qual é a raiz do nosso desejo? Lacan vai dizer não confundir o desejo com a vontade, né? Não confundir o desejo com metas, com objetivos, com planos, que, aliás, são coisas que nós pomos na nossa vida, frequentemente, para esquecer do nosso desejo. Né? Essa atitude, quer dizer, exprime, descreve o que o Freud chamou de neurose. Né? A neurose é esse estado que a gente adora, vamos dizer assim, ingressar de desconhecimento do desejo, de esquecimento do desejo. E, argumenta o Lacan, isso vai vir junto com um certo modo de relação com a linguagem. Né? Esquecer do que queremos é também se entregar a modos pré-fabricados de dizer. Né? Por quê? Porque há um mundo onde as gramáticas de enunciação, os jeitos de encontrar o que se quer, já estão todos produzidos. Né? Já estão todos feitos, disponíveis no mercado. Só que aí ela não é mais o seu jeito de desejar. Aí ela vai se relacionar conosco numa relação de inautenticidade, de impostura, de falso estranhamento ou, voltando para a linguagem, de falação. Quer dizer, vamos jogar conversa fora. Né? Vamos jogar conversa fora juntos. Tudo bem, é ótimo. A gente entende que isso é uma espécie de pretexto para estar juntos. Né? No entanto, é uma palavra que não nos transforma. É uma palavra que nos ocupa para fazer com que esqueçamos de nosso desejo.
O que acontece quando nos aprofundamos demasiadamente nessa relação? O real volta, cutucando aquela pessoa. O real volta dizendo no sintoma daquela pessoa que existe algo que precisa ser dito, que pede por ser dito. Qual é a intuição sensível que a gente pode ter do real? Lacan é muito incisivo nesse ponto, né? O traço primeiro do real é a angústia. Né? A angústia em todas as suas modalidades, né? Ansiedade, embaraço, emoção, tensão, estresse, chamem como vocês quiserem. A realidade ela é composta a partir da subtração de alguma coisa. Né? Da subtração, nesse caso, nesse exemplo, da angústia. O Lacan estudou neurologia e ele começa então a estudar a produção dos pacientes internados e começa a perceber que a separação entre um sintoma delirante e a linguagem é uma separação muito tênue. No fundo, são sintomas de linguagem. Quando ele escreve uma tese justamente sobre uma paciente que se sente muito perseguida e que ela tem um delírio, e ela faz um estudo muito longo, defende a sua tese, e o que acontece? Aquilo que acontece quando a gente defende uma tese. Nada. Ninguém lê. E o Lacan tem um choque quando isso acontece com ele. E ninguém comenta, todo mundo acha meio estranho essa história de psicanálise e tal. A não ser, e ele fica muito espantado com isso, uma única resenha feita da tese dele num jornal chamado O Minotauro, que era o jornal dos surrealistas. E quem é que fez a resenha? Salvador Dalí. O Lacan vai visitar ele no hotel e ela está com um esparadrapo no nariz. E daí o Lacan fica pensando, ele pôs o esparadrapo no nariz para que eu comente que ele está com o esparadrapo no nariz. Portanto, eu não vou fazer isso. E daí elas têm uma conversação surrealista onde o objeto central da conversa, assim, não é mencionado. O Dalí diz que a tese dele é uma espécie assim, de confirmação psiquiátrica das ideias surrealistas. E começa a frequentar os surrealistas. E começa a acompanhar, Prévert, Eloard, Breton, Dalí. Disso o Lacan toma uma lição muito importante, dessa experiência com os surrealistas. Ele está acontecendo aqui algo que é muito parecido com o que a gente quer e que a gente faz na psicanálise. Que é uma espécie, e era assim que os surrealistas definiam o movimento deles, uma espécie de disciplina da linguagem, de relação ética com a linguagem. Uma relação em que você pode radicalmente dizer o que quer e ouvir o que não quer. Quem é que está disposto a essa aventura? Os surrealistas estavam. A linguagem foi concedida ao homem para fazer dela um uso surrealista. Na medida em que lhe é indispensável fazer-se compreender, ele consegue, bem ou mal, exprimir-se e assim assegurar o desempenho de algumas funções, das mais banais. Mas ele não deve se recusar a falar ou escrever de improviso sobre nada. Ouvir-se, ler-se, não tem outro efeito senão o de suspender o oculto. Não conto para me compreender. Chega, sempre me compreenderei. Não só essa linguagem sem reservas que procuro tornar sempre válida, que me parece adaptar-se a todas as circunstâncias da vida. Não só essa linguagem não me desfalca nenhum dos meus recursos, mas ainda me confere uma extraordinária lucidez justo no domínio onde eu menos esperava dela. Eu vou dizer, muito interessante, porque eles não dissociam a estética da política, da ética. O surrealismo não é só um movimento artístico, ele é uma forma de vida. Será que a psicanálise não tem uma afinidade com isso? E se tiver, o que caracteriza o surreal, a procura do surreal? Né? O surrealismo é um método. Né? O Salvador Dalí definia o seu pensamento como um método paranoico crítico. E a única diferença entre um paranoico e eu, diz o Salvador Dalí, é que eu sei que eu sou um paranoico. Os outros paranoicos não sabem disso. Mas
usa, então, essa lógica da suspeita, uma suspeita vaga de quê? De que a realidade não é a realidade. De que aquilo que eu estou vendo não é tudo. Que aquilo que eu digo sobre a realidade, a verdade que eu consigo enunciar sobre ela é parcial, problemática ou, assim, provisória. O método surrealista está baseado numa espécie de duplicação da realidade. Quer dizer, por que nós estamos sendo enganados? Não sei se vocês perceberam, quando eu falei, o que é a realidade? Eu sempre destaquei que a realidade era uma coisa una. Né? Ela aparece para a gente como uma unidade. Os surrealistas vão dizer assim, é aí que está o engano. É aí que se escondem as coisas. Por isso, se a gente quer ter acesso ao real, a gente tem que duplicar a realidade. Tem a realidade 1 e a realidade 2. E quando a gente tem essa duplicação, a gente poderia ficar assim, procurando saber qual é a realidade verdadeira. Esta ou aquela? A da vida de vigília ou do sonho? A do trabalho ou do prazer? A da família ou dos amigos? Qual é a realidade verdadeira? E voltamos à ideia do Lacan de que somos um sujeito dividido. Qual, então, é o real que está presente que se cria a partir desse dualismo? O entre. O que está entre uma coisa e outra. O hiato. Aquilo que é produzido pela divisão, aquilo que é produzido pela dualização da realidade. Isso vai levar o Lacan a uma ideia muito forte, muito clinicamente importante, de que o real ele tem que ver, então, primeiro com a angústia, segundo com o ato. O ato de reconhecimento do desejo. O ato que faz com que a nossa experiência ela possa de novo reconstituir, de novo dar uma unidade, mas ela vai ser uma unidade assim muito precária no tempo. Vai ser uma unidade que vai durar o tempo daquele ato. Durante aquele tempo, há uma espécie de recuperação da experiência. É um programa de recomposição da verdade do desejo, uma resposta melhor a, afinal, o que queremos, mas também um programa de contato, de consequência que a gente pode dar para o real. O real não precisa ser só alguma coisa que nos submete. Nós podemos agir com o real. Isso acontece nessa experiência ainda que efêmera do ato. Então a estrutura do real, vejam só que interessante, é a estrutura do ato poético, que o Lacan vai pegar e levar para a psicanálise. Vai dizer assim, como é que a psicanálise toca o real? Porque ela produz algo similar ao ato poético. No próximo bloco. Verdade e real estão em descompasso. Verdade e real estão numa espécie de antagonismo, de tensão, e é preciso respeitar esse antagonismo, e é preciso respeitar essa contradição. Digo sempre a verdade. Não toda, porque dizê-la toda não se consegue. Dizê-la toda é impossível. Materialmente, faltam as palavras. E justamente por esse impossível que a verdade provém do real. Para Lacan, o real é sinônimo de impossível. Impossível de ser capturado, compreendido e traduzido. E por isso, algumas atividades humanas que desempenhamos são também impossíveis. Segundo a teoria lacaniana, viver é lidar constantemente com impossibilidades fundamentais. Uma segunda figura fundamental dessa conversa entre a linguagem e o real vai aparecer na teoria que o Lacan traz para a gente do laço social, das trocas sociais. Ele vai desenvolver uma ideia muito contraintuitiva, uma ideia que vai argumentar o seguinte: e se a razão mesma das nossas ligações fosse realizar uma espécie de pacto, de
combinado para nos afastarmos do real, para contornarmos o real. Ou seja, vamos nos juntar, porque daí o real fica de fora. Né? E é o que ele chama, então, de teoria do discurso como laço social. Né? Mas, olha, todo laço social ele está organizado, né, em torno de um impossível. Olha só, isso é extremamente assim, contra-intuitivo. Né? A gente pensa que a gente, então, escolhe os nossos parceiros, os nossos amigos, porque eles são, assim, mais ou menos parecidos com a gente. Mas, quer dizer, isso é muito precário e muito limitado. Na verdade, os nossos laços, eles são laços em torno de impossibilidades fundamentais. Impossibilidades, e aí a gente chega num terceiro nome para o real. Né? O real, diz o Lacan, é o impossível. O impossível de nomear, o impossível de representar, o impossível de incluir na nossa troca. Né? Ele vai tomar isso do Freud, no texto, o famoso texto Mal-Estar na Civilização, onde o Freud diz o seguinte: existem algumas atividades humanas que se caracterizam pela sua impossibilidade. Por exemplo, governar, em que você tem X meios, X recursos, e você tem os interesses das pessoas que são os mais diversos. Por mais que você se dedique, você está diante de uma tarefa que é impossível. O problema é o que acontece quando a gente nega o impossível. O que acontece quando a gente propõe a nós mesmos uma vida sem contar com o real. Aí o real se vinga. Né? Por exemplo, a gente pode dizer, a vida é tão caótica, ela é tão complicada, tem tanta gente no mundo, que eu bem poderia construir assim um mundo à parte. Um mundo só meu. Um mundo com gente assim, gente como eu. Porque aí não vai dar problema. Né? Constrói um muro, né? Faz um condomínio, põe lá todos aqueles que são iguais. Né? E daí você produziu, olha só, tem a realidade, você produziu uma subtração na realidade. E daí você acha que desta forma vai ser assim muito fácil governar. Experimentem ser síndicos de um condomínio. Experimentem sentir a ferocidade, né, que aparece no humano quando você propõe para ele uma vida onde não vai ter o real. Segunda tarefa impossível, educar. Vem uma criancinha linda, você diz, agora, né, eu já aprendi tudo que fizeram de errado comigo. Né? Eu já tenho uma lição perfeita. Agora eu vou fazer o certo. E quanto mais dinheiro, mais louco isso. Porque o cara começa a achar que é mesmo capaz de fazer uma massa plástica que é a criança que vai ser educada. Né? A criança normal. A criança que não vai sofrer, a criança que não tem conflitos. Aonde isso dá? Isso dá no pior. Não é na infelicidade que faz parte da nossa existência trágica. Isso dá em uma espécie de a mais de sofrimento, né? Que o Lacan chama de a mais de gozar. Né? Não basta ter trocas e experimentar um certo tipo muito peculiar de satisfação. Eu quero mais. Né? E eu quero tão mais quanto mais eu nego que existe uma coisa que está no fulcro, que está no centro da educação, que é impossível fazê-lo. E daí ela vai dizer assim, olha, aquilo que o Freud descreveu como histeria, na verdade é um tipo de laço social. Um laço social baseado na insatisfação permanente, no trabalho permanente de fazer o outro desejar. É possível isso? Fazer o outro desejar? Não é possível. Né? Quem deseja é o outro, mesmo que ela deseje a partir do nosso desejo. Resultado é outra, né, atividade impossível. A essas três vai se somar uma quarta. Muito importante a posição do Lacan. Ele vai dizer, psicanalizar é uma profissão impossível. Também. E não se esqueçam disso, porque senão vocês começam a produzir um super paciente que vai ficar super mega curado, que vai ficar tão louco quanto você que tem essa ideia. Porque esquecer que o laço social, que as nossas trocas estão organizados a partir de uma coisa que fica assim meio de fora. Né? É a partir disso que ele vai desenvolver uma teoria muito interessante sobre o que é o amor. Né? Ou seja, já que
o nosso laço ele é tão atravessado por fracassos estruturais, isso explica por que se torna tão importante para nós uma espécie de consolo, né? Uma espécie de contentamento que vem a partir do momento em que reconhecemos nossas fraquezas. Né? Quando a gente ama, o que acontece? Joelhos. Por isso que a gente se defende tanto. A gente passa o que? A depender. Né? Bom, o Lacan vai dizer assim, o amor ele é uma aspiração de unidade. Veja só, o amor, ele tenta justamente fazer uma realidade, uma bolha, uma dupla onde nada mais falte. Né? Quer dizer, mas esta ilusão, ela vai tão mais longe, quanto mais ela seguir essa ideia de que amar é dar o que você não tem ao outro que não quer. Ou seja, amar é um ato, né? Mas é um ato onde a gente dá isto incrível que a gente não tem. Né? Isso só pode ser feito por meio dessa coisa chamada linguagem. Né? Por isso, amar tem que ver com dizer. Não, ela sabe que eu a amo. Gestos, eu nunca digo. Ela sabe. Não. Tem que dizer. Tem que dizer com todas as letras e tem que dizer com as suas letras. Isso é uma tarefa. Uma tarefa que envolve dar aquilo que você não tem. A sua falta, o seu vazio, aquilo que você mesmo não consegue nomear. E ao dar ao outro, né, que não pediu, talvez te volte alguma intuição sobre do que é feito esse objeto. A última e mais polêmica, talvez, versão desse combate entre a linguagem e o real, vai aparecer numa formulação que divide muitos psicanalistas, uma formulação muito difícil, no final da obra do Lacan, onde ele vai abordar, né, a sexualidade. Ele vai dizer assim, se a psicanálise toma a linguagem como ponto de partida, radicalmente, não é porque eu estou vendo um corpo anatomicamente dotado disto e daquilo que eu estou diante de uma mulher. Ou que eu esteja vendo um corpo com aquela compleição e eu esteja diante de um homem. Homem e mulher são também posições, lugares de linguagem. Então eu posso ter um semblante, né, homem, mas o meu discurso é de mulher. Isso aumenta o que já estava assim meio complicado. E do outro do lado da mulher, ele vai fazer uma das suas afirmações mais controversas. Ele vai dizer, a mulher não existe. A mulher, né, a mulher como conjunto de todas elas, né, como um traço comum que caracteriza a todas elas, este objeto conceitual, este grupo de a mulher, isto não existe. E veja, isso não se aplica ao outro lado. O homem existe. O homem é um ser que, bom, justamente a gente define por uma relação ao desejo, uma relação à lei, uma relação ao universo das trocas. Vai dizer, então, mas se a mulher não existe, o que a gente tem? Porque eu estou vendo algumas, né? O que a gente tem é uma mulher, e outra mulher, e outra mulher, e assim por diante. De tal maneira que a gente não consegue pegar os dois universos e juntá-los numa única realidade. Não só a mulher, então, não existe, como, segundo o enunciado polêmico do Lacan, a relação sexual não existe. Cada qual está, vamos dizer assim, numa relação com a sua fantasia. E brigando com o outro, porque o outro não veste a roupa que ele tinha feito sob medida para ele na sua fantasia. E tenta vestir, e fica uma parte de fora, e essa parte sim está apertando aqui, a outra parece que não devia. E isso produz boa parte da comédia humana quando se trata da relação entre os sexos, entre os gêneros, entre os modos de inscrição da nossa satisfação com a sexualidade. No próximo bloco. O que nós precisamos é uma universalidade sem transcendência e uma universalidade que contenha no seu interior uma fratura, que ela seja uma não unidade.
Para além do divã, a obra de Jacques Lacan nos ajuda a entender os problemas da sociedade de hoje. Por exemplo, como se dão as relações nesse tempo de redes sociais, nessa dimensão da virtualidade em que cada vez mais mergulhamos. Num momento em que o debate político é feito, sobretudo a partir de ataques, de violentas oposições, Lacan traz conhecimento psicanalítico sobre a origem da autoridade e do poder, sobre essa constante hostilidade. A gente vai começar com a pergunta da Camila, que diz assim: o que querem dizer os que despejam frases feitas na internet a respeito de assuntos que até pouco tempo não estavam acostumados ao debate, como política? O que querem dizer os que manifestam desejo de exclusão, violência e extermínio nessa nova linguagem das caixas de comentários das redes e dos sites? À primeira vista, é uma nova linguagem que está aí para que a gente possa se entender mais, para que a gente possa saber mais, compartilhar mais experiências, para que a gente possa, enfim, nos tornar uma comunidade de destino mais unida. O que, não obstante, a gente viu quando começam a participar desse universo pessoas que até então muitas pessoas que estavam excluídas, pessoas que estavam fora do debate, cuja opinião, às vezes, era opinião política, era manifesta a cada 4 anos de uma maneira, vamos dizer assim, muito opaca em relação a como funciona o nosso universo político, por exemplo. Então, a gente tem aí um primeiro problema, que é o real como um ato, como um ato de linguagem, como um ato de entrar numa conversa, de participar de um ambiente que ele é sentido como hostil, trazendo e me colocando em contato com uma das predicados do real, que é a diferença. O outro, esse que, de quem o meu desejo depende, ele é sumamente um diferente. E o que acontece com a linguagem virtual, com o acesso à linguagem virtual, é que eu sou exposto a um nível de diferença que eu não consigo tratar, que eu não consigo elaborar, que eu não consigo me situar nesse universo. Então aí a gente pode entender um conjunto de efeitos surpreendentes, de violência, de segregação, de ataque ao outro, que é um ataque, vamos dizer assim, à fantasia que a gente faz do outro. Mas o ataque ele mesmo não é uma fantasia, porque as palavras machucam, porque a segregação tem efeitos no real. Professor, a próxima pergunta veio do José Alves, que é o curador do módulo, e a pergunta é se as relações horizontalizadas não podem ser concretizadas. Quais os limites desse discurso diante da nova demanda de representatividade no século XXI? Esse é um dos traços do nosso contemporâneo. A gente vinha de uma sociedade organizada por um princípio de autoridade que era o quê? Vertical. O pai e os filhos, o chefe e os empregados. E o nosso processo de socialização estava profundamente orientado para criar em cada um de nós, quer dizer, torne-se um indivíduo. O que significava isso? Aprenda a obedecer, aprenda a se adaptar, aprenda a interiorizar as regras e as leis que vão te colocar no interior de instituições que têm, por sua vez, uma estrutura vertical. O que o José Alves está colocando é que isso, aparentemente, está sujeito a uma transformação. Os nossos laços, eles reconhecem cada vez menos princípios verticais de autoridade. E lá, para a psicanálise inaugurada pelo Freud, esse princípio organizador de nossas identificações verticais é o pai. Onde, vamos dizer assim, cada um de nós aprende a ser mulher ou um homem, aprende a ser o que obedece, o que manda, bom, aquele que tem uma relação vertical com o outro. Faz parte dessa verticalidade uma confiança num princípio chamado princípio da representação. Então, o poder, ele passa de um para o outro, porque eu delego ele para o outro.
né? E no final estarão lá em Brasília, por quê? Porque eles nos representam. Tem algo errado com isso, né? E tem algo errado que a gente poderia traduzir no quê? É um problema, sim, que tem um ruído de linguagem. Porque eu disse uma coisa na boca do caixa da eleição e está acontecendo outra lá, né? Quer dizer, há um salto, há um hiato, há uma não correspondência entre uma coisa e outra. Ou seja, nós desejamos numa gramática que é cada vez mais horizontal ou, para alguns, fraterna, onde os nossos laços, elas tendem a ser baseados na criação, baseados no compartilhamento, baseados na produção de intimidades, baseados em um outro tipo, um outro modelo de liberdade. Bom, Lacan tem muito a dizer sobre isso. O termo em que o que a gente precisa para esse novo momento são relações de solidariedade. De onde vai vir a solidariedade? Pelo fato de que a gente tem irmãos e a gente ama nossos irmãos? Ama nossos irmãos? Ama, sim. Só que para isso Lacan inventou uma expressão que é amor-ódio, né? Você ama e odeia e ama. A fraternidade não é um excelente princípio para imaginar isso, né? O que a gente precisaria, então? O que nós precisamos é uma universalidade sem transcendência e uma universalidade que contenha no seu interior uma fratura, que ela seja uma não unidade. E é exatamente isso que o Lacan discute e apresenta e defende na sua teoria da sexuação. Tem que ver com a suposição, homens e mulheres fazem um, né? O Lacan vai olhar para o mito de andrógeno, né, descrito pelo Platão, em que originalmente tínhamos 4 braços e 4 pernas, e Zeus se irrita com o orgulho desse ser e manda um raio, e daí esse raio divide os dois sexos que ficam o resto da vida, olha a ideia de destino, tentando fazer um de novo. Conforme o mito, antigamente todos tinham uma cabeça, 2 faces, 4 braços, 4 pernas e assim por diante. Os homens eram fortes e ambiciosos, o que acabou despertando neles a vontade de tomar conta do Olimpo. Para punir sua arrogância, Zeus ordenou que fossem cortados ao meio. Depois de cortado, cada indivíduo, conforme o seu gênero, vive unicamente em busca daquele outro ser que irá restituir sua integralidade. O desejo sexual e o anseio de convivência são expressões da incompletude original de uma natureza humana que um dia já foi completa e feliz. Quer dizer, este mito é um mito assim interessante, mas ele não é um mito assimilável à psicanálise. Porque tudo o que o Freud, tudo o que é a nossa experiência concreta, tudo o que a gente aprende escutando nossos pacientes nas suas relações de linguagem, né? Tudo que a gente pode confirmar a partir disso é de que os dois sexos não são proporcionais e nem simétricos. Que a relação de cada um deles com o seu gozo é uma relação não comensurável. Ou seja, não é positivo e negativo, yin e yang. Entre homens e mulheres não se dá um, mas não obstante existe um universal. Então como chamar esse universal? É um universal fraturado, é um universal dividido e que pode servir, sim, para a gente pensar nossas relações de forma mais horizontal, menos tendente à obediência e mais autorizadas no princípio de levar adiante a verdade do desejo de cada um. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. A dificuldade de falar em primeira pessoa, a dificuldade de dizer para o outro, gosto de você, me interesso por você, quero te ver, quero estar com você, é algo que destrói vidas. Porque para muitos isso é impossível.